Desejar a paz do Senhor a você que está aqui, a você que está conosco pela rádio Canção Nova, pela televisão, pela web, e você que vai acompanhar estas pregações através de CDs, DVDs, do Davi Departamento de Audiovisuais. Porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Aquilo que nós ouvimos quando é gravado, o Espírito Santo renova, porque Ele tem o poder de renovar todas as coisas. E naquele momento, as palavras que foram ditas em um tempo, em uma pregação, em uma oração, o Espírito Santo vem e realiza em nós o querer e o realizar de Deus. Por isso, bendito seja o Senhor que nos reúne no seu amor. Bendito seja Deus. Diz isto para a pessoa que está pertinho de você. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que nos reúne no seu amor. Bendito seja Deus, porque estamos aqui. Márcia, onde está você que pediu oração agora há pouco? Onde está você, Valéria, João? Onde está você, Maria? Bendito seja Deus. Márcia, vamos aplaudir a Márcia? Ela está aqui. E vamos aplaudir você, vamos dar um aplauso para você. Por quê? Porque Deus lhe ama. Porque você é filho, é filha amada de Deus. E antes que você quisesse chegar até aqui, ou antes que você sintonizasse nesse momento, o amor de Deus atraiu você. É tão bonito, gente, esse recado, essa notícia que nós damos uns aos outros. Deus ama você. É uma notícia maravilhosa, é a mais linda notícia, a mais poderosa notícia que nós podemos receber um dia. É essa novidade, é essa graça. Deus ama você. Deus ama você. Olha nos olhos do outro e diga: Deus ama você. Mas olha de coração, passa essa notícia. Deus ama você. E de coração, Deus me ama. De coração agora para você, falando para o seu coração, até fechando os olhos, Deus me ama. Deus me ama. E como é bom estar aqui, sabia? Eu estou louvando muito ao Senhor por me dar esta oportunidade de falar agora, de testemunhar o nome santo do Senhor, que um dia alcançou a minha vida, aliás, sempre alcançou. Mas teve um momento em que eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Mas como é pedregosa a nossa caminhada. Como enfrentamos desertos. Como nuvens turbulentas e vendavais. Mas nada nos separa do amor de Deus. Que maravilha você estar aqui. Você jovem, você mulher, você homem. Nós estamos testemunhando a nossa fé nesse momento da igreja católica, apostólica, romana. Olha
que beleza, que testemunho lindo! Algum católico fugiu nesses dias, desde 11 de fevereiro, quando foi anunciado a renúncia do nosso Papa Emérito Bento XVI. Alguém correu, saiu, fugiu? Nós estamos aqui. E nós estamos alegres, porque somos o povo de Deus. Porque somos de Cristo Jesus. E você que hoje vem pela primeira vez, ou está escutando, sintonizando pela primeira vez, está com seu coração ardendo neste momento pela ação do Espírito Santo, e por isto querendo renovar a sua fé em Cristo Jesus, se apresse, porque nós estamos na hora da graça. Deus quis que nós estivéssemos neste momento, neste tempo da igreja, ano da fé. Nós temos esta bênção, estamos sendo bem-aventurados de estar sendo testemunhas de Cristo nos tempos atuais. Nesta hora em que todas as pessoas do mundo inteiro se voltam para a Igreja Católica e se perguntam: o que será desta igreja? E nós dizemos: o que será desta igreja? Eu, corpo vivo, célula viva, eu sou de Cristo. Eu estou crucificada, crucificado com Ele. O meu querer é o querer de Deus. Quem deseja viver assim, diga eu. Mas não diga da boca para fora de emoções. Quem deseja testemunhar hoje o seu catolicismo, a sua fé em Cristo Jesus, lá na sua paróquia, no seu trabalho, lá quando os jornais pintam de negro e tenebroso os acontecimentos, e tenebrosos os acontecimentos, nós devíamos ter uma camiseta bem grande escrito: sou cristão, porque Cristo vive. Estou na barca de Pedro, porque o Senhor prometeu jamais abandoná-la. Eu, Luzia, estou aqui agora para dizer a você, testemunhando a minha alegria de ser de Cristo Jesus, de ser uma mulher de Deus, de não me arrepender do meu sim a Ele, e de ser uma célula viva, de ser igreja aqui e agora. Irmãos, irmãs, filhos amados, que alegria estarmos juntos. Então, do fundo do seu coração, diga: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado porque aconteça o que acontecer, eu sou cristão. Eu sou de Jesus Cristo. Deus me ama na alegria e na dor. Jesus, dai-me o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Envia o teu Santo Espírito, Senhor. E a face da terra renovai. Eis-me aqui, Jesus, para escutar a sua palavra. Eis-me aqui, Jesus.
Ensina-me a orar. Eis-me aqui, Jesus, eu quero estar contigo, com o Senhor no Pai, e aprender, pela força do Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor. Queridos, nesses dias, Eto e eu tiramos uns dias de descanso. Fazia bastante tempo que a gente precisava parar, ficar junto. O Eto me disse: Lu, nós precisamos ficar juntos. Mas nós precisamos ficar juntos, descansando. Nós vamos tirar 20 dias de descanso e oração. Nós vamos fazer um retiro de 20 dias. Descanso e oração. Nós tiramos uma semana. Fiquei com uma sobrinha e a sua família, a Cassiana. E depois nós fomos para Fátima, na Cova da Iria, lá em Portugal. E lá nós passávamos as manhãs inteiras em oração, entre adoração e na capelinha das aparições. E depois do almoço descansávamos um pouquinho mais, e à tarde íamos novamente para a capelinha ali de oração. Porque precisávamos rezar, o casal precisa rezar. O casal precisa, falando agora aos casais, tirar um tempinho para estarem a sós, para descansar e rezar, como estou vendo aqui muitos fazendo. E não os casais apenas, todos nós, para escutar a Deus. Mesmo que nós não sintamos que Deus esteja falando, não importa. Mas é preciso isso. Inclusive, em todas as férias, é necessário tirar uns diazinhos para estar com Deus. Deus vai estar em todas as férias, durante todo o período. Mas programar para que algum momentinho, alguns dias, seja tirado para um retiro. E foi isso que nós fizemos. E eu já estava com o pensamento neste acampamento. Rezei por você. Rezei por nós. Neste acampamento, livrai-nos do mal. E mal sabíamos de tudo que a nossa igreja ia passar com a renúncia de Bento XVI. E lá, na Cova da Iria, lá naqueles dias tivemos a notícia. E percebemos o quanto foi importante estarmos em oração nesses dias. Porque nós cristãos, nós católicos, falando agora diretamente a nós católicos, precisamos rezar. Não é apenas dizer eu vou rezar. Eu vou rezar por você. Mas rezar mesmo. Como Jesus fazia. E aí me veio no coração enquanto eu me preparava. Os apóstolos, os discípulos, eles conviviam com Jesus. Viam Jesus, presenciavam, testemunhavam, estavam com Jesus. Em muitos momentos que ele orava, ele exultava o Pai pelas criancinhas, pelos simples, pelos pequenos, na multidão. Mas ele também se punha sozinho para rezar, subia o monte, passava as noites em oração. Por que então os apóstolos, os discípulos, diziam: Senhor, ensina-nos a orar? Porque na verdade não é isso que a gente vive.
Não é difícil a nossa vida de oração? A gente está rezando, orando, 1000 pensamentos vêm, distrações, situações, e dá uma impressão que sempre alguém ora melhor do que nós, e que a nossa oração não tem muito efeito, principalmente quando estamos atribulados, não nos sentimos ouvidos. Mas Jesus entende os apóstolos, Jesus os conhece, Jesus vê o coração. E aí me veio assim, meu Deus, onde eu posso ter uma fonte, algo que vá me inspirar, ou pelo menos mais do que me inspirar, eu quero falar com o coração, mas eu preciso ter uma fonte. E aí a primeira coisa que me veio no coração foi esta: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Este acampamento de oração Livrai-nos do Mal surgiu com a gravação do DVD de 3 anos atrás, que eu gravei, Livrai-nos do Mal. Porque é uma pergunta que eu sempre fiz para o Senhor: Senhor, para fazer a sua santa vontade, como livrar do mal? Como, Senhor? Porque eu falo que eu quero fazer isso e de repente, como diz São Paulo, eu estou fazendo diferente, até contrário àquilo que eu me comprometi com o Senhor. Aí na época eu fui lá no Novo Catecismo. Este DVD, ele foi gravado a partir dos textos do Novo Catecismo, da oração do Pai Nosso. Mas nesses dias me veio isto no coração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma oração que eu tenho rezado muitas vezes. E que um dia eu vi um monsenhor rezando no banquinho da varanda de casa, com o terço na mão. E eu perguntei assim para ele: o que o senhor está falando? Que eu sabia que não era o terço mariano. Aí ele disse: eu tenho rezado, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Fecha os olhos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Mais uma vez, de todo o coração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus que nos ensina a orar. Orar a Deus com simplicidade e confiança, pois Ele é o nosso Pai. O que Jesus critica dos fariseus? Ele não critica as orações que eles faziam. Ele critica fazer para aparecer, ou fazer por fazer. Jesus está nos chamando hoje, meus queridos, para orarmos com confiança, com intimidade. O que é orar? É falar com Deus, com o coração. Abrir a alma, abrir o coração. Fazer a experiência da oração mais do que cumprir preceitos por obrigação, ou para conseguir graças. Eu sei que nós católicos somos muito devocionais, mas nós temos que ser cristocêntricos, de Cristo. Devoção é boa, mas pode atrapalhar. Porque
Porque podemos nos distrair na devoção e não irmos àquele, o Senhor. O Senhor que salva, só Cristo salva. Devoção nos ajuda, mas quem nos salva é Jesus. E nesse momento, o Senhor está nos chamando aqui a fazermos esta experiência. E como eu louvo a Deus pelos nossos pregadores, que nos leva a orar. Nós estamos fazendo uma experiência de oração. Eu quero fazer uma experiência de oração. E aí, nesses dias, eu gosto muito de ler Bento XVI. E eu peguei este livro, Bento XVI, Jesus de Nazaré, 2. Quem não tem, eu creio que está na hora de lermos Bento XVI. Jesus de Nazaré. Você quer conhecer Jesus de Nazaré? Leia Bento XVI. E eu fui aqui no capítulo aonde diz a oração do Senhor, onde Bento XVI traz para nós a oração do Senhor. A oração do Senhor que é o Pai Nosso, a oração do Senhor no Getsêmani, a oração do Senhor que está regada em todos os 4 evangelhos, mas especialmente esta oração, onde Jesus abre a sua alma, o seu coração dolorido, machucado, medroso ao Pai. Essa experiência existencial, meus queridos, que todos nós vivemos. Naquele momento em que você não se sente compreendido por ninguém. Ninguém me entende. Ninguém me vê. Naquela hora do abandono, Jesus nos ensina. Jesus, nos ensina a relacionar-se com o Pai. E nesta experiência, Ele nos revela o essencial: fazer a vontade de Deus. Nós nascemos neste mundo para fazer a vontade de Deus. Nós vivemos atrás de muitas coisas: emprego, trabalho. Quem quer casar, casamento. Quem quer ficar solteiro. Quem quer ter a sua casa, seus bens. Mas tudo isso é bom. Mas acima de tudo, fazer a vontade de Deus. E a oração de Jesus no Getsêmani, ela vai nos mostrar algo muito importante para a nossa vida. Eu convido você a tomar a passagem de São Marcos, capítulo 14, de 32 a 42. Esta oração, ela está em Mateus, ela está em São João, ela está em Lucas, mas também em Marcos. E eu convido você agora a tomá-la. Marcos 32 a 42. Marcos. Vamos ver como Jesus está aí na oração. Marcos 14, isso, de 32. Eu vou ler aqui, olha. A partir da 35, versículo 35. Jesus foi um pouco mais adiante. Acharam? Hein? Tá certo? Marcos capítulo 14.
E eu vou tomar aqui, a partir do 35, a oração de Jesus no Getsêmani. Jesus foi um pouco mais adiante e caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não fostes capaz de ficar vigiando 1 hora apenas? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Nós estamos na Quaresma. E alguém pode estar dizendo: nossa, mas que texto triste. O Senhor está falando a nós. Quem tem a palavra de Deus aqui, levante bem alto. Isso. Nessa hora, os carismáticos dão testemunho, né, gente, da palavra de Deus, especialmente da palavra. Então vamos voltar ao texto. Leia o que mais tocou o seu coração agora. A minha alma está numa tristeza mortal. A minha alma está triste. Jesus, que comunga da dor humana, Jesus que vive esta dor. Jesus fala de si e fala a Deus Pai com tristeza mortal a partir dos Salmos. Estas palavras tiradas dos Salmos, Jesus trouxe para a sua vida. Ele, naquele momento, Jesus não só recitou os Salmos, a oração dos salmistas, ou disse uma frase qualquer que veio do seu pensamento a Deus Pai, mas Jesus falava com o coração, a alma. Ele foi, aos poucos, derramando aquilo que estava dentro do seu íntimo ao Pai. Porque ele precisava se entregar a Ele. Ele precisava entregar-se à vontade divina, ao projeto de Deus, ao plano de amor. Mas ele quis se dizer, ele precisava se dizer. Nós não precisamos ter medo de nos dizer a Deus. O que Deus vai pensar de mim?
Nós não precisamos ter respeito humano. Você não precisa ter respeito humano de ser sincero com o Senhor, de manifestar a Ele as suas fraquezas, de dizer: olha, eu não estou aguentando mais, a corda está por rebentar, eu não tenho saída. E nesse momento Jesus está vendo o nosso coração. E é por isso que Ele traz essa exortação aos seus discípulos. Vigiai e orai. Olha, gente, Jesus em plena agonia, no sofrimento, ali lutando contra a hora das trevas, Ele não pensou só em si. Ele foi lá e disse para os seus amigos: vigiai, fica atento, fica rezando também. Acorda, se ponha em vigilância. E ele ia no Pai e voltava nos seus apóstolos, nos seus discípulos. Ele estava ali lutando contra a tentação. Era o homem Jesus. E ao mesmo tempo, o Filho de Deus, naquela hora decisória, mas ao mesmo tempo, ele pensava nos seus. Vigia, ora. Não fala apenas de oração, mas reza. Reza. Aquiete. Silencie. Silencie a boca. Porque eu quero falar. Escute a Deus. E a palavra do Senhor, nesses evangelhos que eu citei, mas Marcos especialmente diz: ele caiu por terra em oração. São Lucas diz: ele se dobrou de joelhos. Porque o Senhor nos mostra que Jesus, quando cai por terra, nos mostra, Ele não é o nosso mestre da oração, Ele não é aquele que aponta a maneira de fazer a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como os anjos fazem a vontade de Deus, como as milícias celestes estão a serviço do reino dos céus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas como fazer a vontade de Deus? É estar com o coração em Deus. Mas a palavra nos garante que Jesus caiu por terra. É a posição de oração que exprime a extrema submissão à vontade de Deus, o abandono mais radical a Ele. Joelhos no chão. Joelhos no chão. Como era maravilhoso, meus queridos. Eu vou falar do meu tempo de jovem na RCC, quando eu via os joelhos calejados da tia Laura, os joelhos calejados do Monsenhor Jonas, os joelhos calejados dos líderes, daqueles que se punham na intercessão, quando havia um encontro, um retiro para se dar. Mas não quero dizer do passado.
temos que dobrar o joelho hoje. Não é saudosismo, mas hoje aqui neste acampamento, o Senhor está nos mostrando. Você quer estar na escola de Jesus? Você quer fazer a vontade do meu Pai que está nos céus? Você quer ser meu discípulo? É preciso estar com o Pai. E é estando com Ele, comigo, diz Jesus, é que eu vou revelando. O Espírito Santo vai revelando a vontade do Pai. E não tenha medo da dor. Não tenha medo do sofrimento, porque Ele é uma escola dos fortes, dos valentes, dos guerreiros de Deus. Não é possível vencer o mal sem a cruz. Não é possível vencer Satanás sem acolher o sofrimento e a dor e dizer: Senhor, eis-me aqui de joelhos, não como um derrotado, mas em submissão à vossa santa vontade. Jesus que se põe de joelhos, é Ele que nos mostra esta luta noturna da nossa história, da noite escura. E aí nós podemos ver como estava Estevão na hora do martírio. Quem aguenta o martírio sem se ajoelhar? Sem uma vida de oração? O martírio do cotidiano, de dentro da nossa casa, das incompreensões, das doenças, das enfermidades. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Até para que os milagres aconteçam, as curas sejam manifestadas no poder do nome santo de Jesus. Como Pedro ajoelhou antes de ressuscitar Tabita da morte, diz os Atos dos Apóstolos. Paulo ajoelha-se quando ele vai despedir da comunidade de Efésios. Todos eles perante a morte rezam de joelhos. E eu estou aqui rezando de joelhos. Não estou fazendo uma encenação, porque eu preciso dobrar os joelhos. Pode ver que eu estou aqui com o meu caderno, lendo que ontem, no meu retiro, eu preparava para estar aqui. O martírio, diz Bento XVI, neste livro, Jesus de Nazaré. O martírio não pode ser superado senão através da oração. Jesus é o modelo dos mártires. Amados, nós queremos rezar, nós queremos vencer, mas não rezamos. Nós temos que partir do devocional para suplicar ao Espírito Santo a intimidade da oração pessoal, do estar a sós. Não é isso que Jesus ensina? Que quando nós formos orar, que nós entremos no nosso cantinho e fiquemos ali em oração. Porque o Pai do céu, sabe que nós estamos ali, no escondidinho, onde ninguém vê, derramando as lágrimas, ou até sem lágrimas mais para derramar.
ou até na insensibilidade de um deserto na fé. Quem não passou o deserto na fé? De não sentir nada, de não ver nada, de até duvidar de tudo e dizer: Senhor, Tu existes, mesmo que eu não cresça, porque és Deus. Senhor, Tu és Deus, meu Pai, meu Criador. Meu Pai, meu Criador. Vai falando agora esta oração. Meu Pai, meu Criador. Mas vai entrando mais profundamente no íntimo do seu coração. Meu Pai, meu Criador. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ouve a oração do Senhor agora, porque Ele é vivo e ressuscitado, e Ele está à sua direita. Pai, Pai, meu Pai. Jesus não ensinou isso? Abba, Pai, Abba, Pai. Vai falando: Abba, Pai, Abba, Pai. É isto que Jesus ensina. E Bento XVI diz assim também, que quando Jesus fala Abba, Pai, porque ele se põe como criancinha, porque para os judeus só a criança fala Abba. É uma ofensa chamar Deus de Pai, Abba. Mas a criança fala para o seu pai, Abba. E Jesus fala com o Pai, Deus Pai, Abba, Abba, Pai. Jesus vai nos conduzindo à oração, no qual Ele está vivendo esse drama para a redenção da humanidade toda, da sua vida, da minha. Senhor, obrigada. Não é emoção, mas é realidade. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que Tu queres. Você quer falar isto agora? Hein? Então eu vou falar e você vai repetir, porque está em São Marcos, capítulo 14, 35 a 46. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Tudo é possível para Ti. Qual é o seu cálice hoje, hein? Pergunta para o Espírito Santo: qual o meu cálice? Qual o meu cálice? Mas Jesus, Ele não tem medo de falar para o Pai a fraqueza dele. Afasta de mim este cálice. Jesus, homem, a natureza humana de Jesus. Afasta de mim este cálice. Mas, embora na agonia, Ele diz: seja feita a vossa vontade. Não o que eu quero, o que Tu queres. Jesus pedia que, se fosse possível, lhe fosse tirada aquela hora. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que Tu queres. É a experiência de dobrar-se à vontade de Deus. A experiência
de dobrar-se à vontade de Deus. Meus amados, e eu chamo amados de coração, num mundo tão consumista que nós estamos, tão imediatista, tão relativista, é muito difícil para nós entendermos isso. E queremos ir por esse caminho. Mas para aqueles que querem seguir a Jesus, vinde em meu seguimento, diz o Senhor. Renuncia a si mesmo. O que Jesus estava fazendo naquela hora? Renúncia de si mesmo. Vinde após mim. Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Isto é, beba o cálice. Você lembra quando Jesus falou para os seus discípulos, 2 deles, vocês serão capazes de beber o cálice que eu vou beber? Porque somente pelo poder do Espírito Santo é que nós fazemos a vontade de Deus. Por isso, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Jesus, antes da sua missão, ele foi viver 40 dias no deserto em retiro. E dali ele saiu cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, pedir o Espírito Santo para os tempos de hoje. Quantos anos você tem? Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver ainda. Só sabemos que somos do século passado. Não é mesmo? Somos do século passado. Mas vamos atravessar esse século. Jesus, no poder do Espírito Santo, ele conversa com o Pai. Ele fala com o Pai. Ele dobra-se à vontade de Deus Pai. Jesus, diante do medo, a experiência primitiva do medo que todo ser humano vive, a perturbação diante do poder da morte, o pavor perante o abismo do nada, que o faz tremer. Como São Lucas expressa, suou sangue. Você já sofreu a ponto de suar sangue? Mas no poder do Espírito Santo, se Deus o conduzir a isto, e chegar a isto, se não for desta forma, a vontade de Deus se cumpre, e se cumprirá na sua vida. Jesus, meus queridos, no suar sangue, na perturbação do medo, naquela hora em que ele estava ali diante do Pai, e ao mesmo tempo sabendo que o poder do mal envolvia aquela hora, ele passou por uma perturbação interior. Como ele fala na traição de Judas, é a perturbação particular diante do abismo de todo o poder de destruição do mal. O medo diante daquilo que se opõe a Deus. E que agora, diz Bento XVI, lhe cai em cima de si mesmo. Que de imediato ele deve agora tomar sobre si, como diz Isaías, lembra? Isaías, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida.
Vamos fechar um instantinho os nossos olhos. Ou você, se não quiser fechar os olhos, não tem problema. Mas vamos fazer o mais possível de silêncio. Não é que aqui esteja barulhento, não. Graças a Deus está reinando o silêncio. Mas vamos fazer alguns segundos diante de Jesus, mas ao mesmo tempo com Jesus ao Pai. Jesus, nesta oração, Ele está mostrando para nós, e nós a fazemos aqui agora, esta oração do Getsêmani, para nos mostrar que é possível decidir-se por Deus numa hora como esta. É possível decidir-se por Deus na hora das trevas. É possível agora decidir-se por Deus na hora da tentação, do pecado, da morte, do rancor, do ódio. Abra nesse momento e deixa que o Senhor penetre com as suas mãos santas lá no seu coração. E Ele retira a ferida que está aí. O medo de se entregar à vontade divina. O remorso do passado. Coisas que te marcaram, que te prenderam, que te amarraram. E nós dizemos, Senhor Jesus, porque a sua oração no Monte das Oliveiras não foi algo apenas narrado, mas vivido pelos seus discípulos contigo, Jesus. E a angústia que o Senhor viveu é algo muito maior, mais radical do que a angústia que assalta cada um de nós, face o sofrimento, a morte, a dor. E nós sabemos, Senhor Jesus, que é o duelo entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, o drama da nossa história. O drama daqueles que amamos, a morte daqueles que perdemos. Senhor Jesus, que as suas mãos santas tocando a nossa vida agora, nos dê a graça de não termos medo, de vivermos profundamente a experiência de estarmos em oração. Até convido você a se relaxar um pouco mais na cadeira que você está, tirando os objetos que estão no seu colo, ou, não sei, caneta. Fica à vontade diante do Senhor e diga a Ele: Senhor, ensina-me a rezar. E no me ensinar a rezar, me unja com teu Santo Espírito. Peça o Espírito Santo de Deus. Se ponha na posição que você quiser. Mas agora, não pensa em mais nada. Se você está, quem sabe, até distraído ainda com os pensamentos
revolucionando a sua cabeça. O Senhor está aqui, Ele entende você como Ele vai do Pai aos discípulos e se põe no Pai por cada um, por você, por mim, por todos nós, por todos os homens e mulheres que já existiram e os que virão, por toda a criação. No Monte das Oliveiras, ali, que se faz presente aqui agora, estava o meu pecado. Diz isso para Jesus. Talvez a gente nunca tivesse oportunidade de falar assim tão claro. Senhor, lá, quando o Senhor suou sangue, quando o Senhor entrou em luta contra o mal, contra as trevas, contra Satanás, contra a própria vontade humana para aderir à vontade do Pai, eu estava ali presente. Eu estava presente, os meus pecados estavam presentes naquele cálice pavoroso. Aquelas gotas de sangue, derramei-as por ti, diz Jesus. Sim, e que o Espírito Santo nos convença a isto, Senhor. Aquelas gotas de sangue, derramei-as por ti. Por ti que diz não conseguir vencer o álcool. Por ti que luta contra esta vida dúbia. Por ti que não consegue perdoar e sempre traz as mesmas palavras. Eu perdoo, mas não esqueço. Por ti que está na lama das drogas, da prostituição. Por ti que tem pensado em acabar com a própria vida. Por ti que quer desanimar. Por ti que está em depressão, enfrentando um câncer, uma doença maligna, HIV. Por ti, por ti, por ti que está na solidão. Senhor, nós estamos entre as duas vontades. A vontade humana e a vontade divina. Conceda-nos, Senhor, pela força do Espírito Santo, contigo agora, vencer o mal, vencer as trevas, vencer o medo, vencer o pavor, vencer a insegurança, de nos entregar a Ti, a vontade divina, o medo de sofrer. E você que está com medo, você pode até dizer: Senhor, eu tenho medo. A minha alma está perturbada. Salva-me desta hora. Mas ao mesmo tempo, como Jesus, que teve a consciência da sua missão, e Ele veio exatamente para aquela hora. Pai, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Ele vence as barreiras do medo. Ele vence o pecado do mundo. Ele vence o poder das trevas.
Ele vence e manifesta na cruz a glória de Deus. Ele vence na cruz o aniquilamento da dignidade pessoal, a morte infame. Ele se traduz em manifestação da glória de Deus. E isto é possível para aqueles que creem. É possível para aqueles que creem. Nenhum de nós somos capazes de nos salvar. Mas pelo poder da cruz de Cristo, submisso à vontade de Deus, todos somos vencedores. E é na nossa fraqueza que Cristo se torna vencedor em nós. Obrigado, Jesus. Vai falando obrigado, Senhor. Vamos levantar, irmãos. Vamos levantar. E eu quero concluir este momento com esta passagem de Romanos, capítulo 8, uma garantia para mim e para você. Você pode até depois anotar no seu caderno, na sua Bíblia, versículo 15. Agora eu convido você a ouvir e depois você vai anotar. E vai escrever o dia de hoje como marca de uma data que hoje você diz ao Senhor no poder do Espírito Santo, na história da sua existência, no momento existencial que se chama agora. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diz assim o Espírito Santo na carta aos Romanos, através de São Paulo: de fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos, no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une a nós, ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Romanos 8, 15, 16. Diga comigo: Jesus, eu vos agradeço. Eu vos agradeço. E nesse momento, que se chama hoje, eu renovo o meu desejo profundo, a minha decisão de seguir-te, Senhor Jesus, pela força e pela graça do Espírito Santo, que eu recebi no sacramento do batismo, eu renovo agora contigo esta oração. Pai,
Abba, Pai. Abba, Pai. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Eu convido aqueles que podem ficar de joelhos, vamos fazer este gesto. Os que podem, os que não podem, não há necessidade. Ajoelhe o seu coração. Ajoelhe o seu coração. Nós estamos ajoelhados porque podemos. Os que não se ajoelham, dobre o seu coração. Dobre a sua vontade. E diante de Deus, faça a sua oração. Nós fazemos juntos, agora é você se entregando. Jesus que nos ensina a orar. Você se inclina em adoração. Você se inclina com a cabeça. É um gesto litúrgico, tantas vezes nas nossas liturgias. Mas, acima de tudo, é um gesto de oração cristã. Porque aprendemos com Jesus a nos ajoelhar, a nos inclinar, a nos dobrar, a nos submeter à total vontade de Deus Pai. E para os dias de hoje, nós temos como exemplo Bento XVI, que nos diz, nas suas últimas palavras: eu continuo a ser um peregrino. Nesta última etapa da minha vida, eu continuo a peregrinar com a igreja. Eu sou um peregrino. Eu estou com a igreja. Eu vou orar pela igreja e por todos vós. Continuem firmes, sólidos em Cristo e com a sua igreja. Obrigado, Jesus, porque somos peregrinos. Somos peregrinos. Obrigada, Jesus, porque sou peregrina. Porque estou na barca de Pedro. Porque sou igreja. Porque sou igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque me ensina a ser vigilante. Porque me ensinas a ser vigilante. Mesmo na minha fraqueza. Mesmo na minha fraqueza. Bendito sejas, Jesus. Bendito seja Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da fé. Obrigado pelo dom da fé. Obrigado pelo dom da perseverança e do testemunho. Obrigado pelo dom da perseverança e do testemunho. Obrigada pelo teu Santo Espírito. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Que renova todas as coisas. Que renova todas as coisas. E que está fazendo isto agora em mim. Que está fazendo isso agora. Em nós. Em nós. Em toda a sua igreja. Em toda a sua igreja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!